amigos vascaínos e vascaínas do Brasil e do mundo, estamos mais uma vez aqui no nosso canal Vascaínos em Ação para falar de Vasco, né? Fazer uma resenha boa de Vasco. Vamos falar aí sobre a janela de transferências do Vasco, o que está acontecendo, o que pode acontecer, o que pode não acontecer, quem está chegando, quem está saindo, né? E no final do vídeo, no final desse vídeo aqui, uma bomba, um jogador da Série A que demonstrou vontade de vir para o Vasco e os contatos já iniciaram. No final do vídeo eu vou revelar quem é esse jogador de time entre os 10 primeiros aí, time que nas últimas, não, acho que não está entre os 10 primeiros não, mas é um time que está sempre aí disputando Libertadores. Vamos lá, é um jogador polêmico, mas que demonstrou vontade de vir jogar no Vasco e no final do vídeo eu vou revelar. Mas antes disso, eu tenho aquele pedido que eu sempre faço. Pô, dá uma moral aí, dá um likezinho, comenta nossos vídeos, compartilha. Não esquece também de se inscrever no canal. Eu estou aí com uma meta de chegar a 4.000 inscritos. Estamos com 3.800 e pouco, falta pouco. Vamos chegar a 4.000 inscritos aí, para ver se o canal deslancha aí, para a gente continuar fazendo, falando, conversando, fazendo a resenha aí do nosso Vasco tão sofrido, né? Tão bombardeado ultimamente. Não é isso? Tá bom? Então dessa moral aí, se inscreve, curte, comenta e compartilha. Bem, gente, janela de transferências. Antes de falar de janela de transferências, o momento do Vasco, a gente precisa falar de quê? De diretor de futebol. Como é que a gente entra numa janela de transferências sem um diretor de futebol? Por mais que o presidente, por mais que outros diretores estejam ali, né, fazendo suas besteiras, suas maluquices, suas coisas absurdas, a gente precisa de um diretor de futebol que seja integrado, que seja conhecido, que tenha trâmite no meio, né, no mundo do futebol, no mundo dos empresários do futebol, e isso é o mínimo que se espera para um diretor de futebol. E o nome hoje mais cotado para assumir como diretor de futebol do Vasco é um tal de Mário Branco. Mário Branco é um português que nunca trabalhou no Brasil, já atuou em times na Polônia, na Grécia, Portugal, Romênia e Croácia. E desde 2022 que ele está atuando, trabalhando no Fenerbahçe da Turquia. E esse é hoje o nome mais cotado para assumir o futebol do Vasco, né? Então a gente começa a pensar se é um cara certo, se não é um cara certo, se ele tem conhecimento, se ele tem trâmite no meio dos empresários, porque uma coisa é o futebol fora do Brasil, né? Uma coisa é essa, outra coisa é o futebol aqui dentro, né? Será que ele conhece? Será que ele tem na agenda dele o telefone de todos os empresários dos jogadores brasileiros, dos presidentes de clube, dos outros diretores, tudo isso? Mas fica aquela grande interrogação. Então, está para ser anunciado aí o português Mário Branco como diretor de futebol do Vasco. Não esquece, daqui a pouco no final do vídeo eu vou anunciar um jogador da Série A que demonstrou interesse em vir para o Vasco. Bom, gente, janela de transferência. Quando a gente fala em janela de transferências, vem à mente logo o quê? É que são transferências. Gente chegando e gente saindo. No Vasco, o que a gente tem de certeza hoje é a saída do Capasso, né? A saída do Capasso e a do Payet, que não volta mais, já levou a mudança dele, tá? E já saiu. Mas alguns jogadores, além desses dois, teve o Souza também, teve o Souza que saiu também, o volante Souza. Alguns jogadores também, ou por decisão da diretoria, ou por término de vínculo, também estão com possibilidade de sair do Vasco. São eles, Léo Jardim, que a novela não termina, o próprio Jair, né, que também está numa incógnita, se fica ou não fica, Puma Rodrigues, que os empresários dele já demonstraram
que ele não tem interesse em ficar no Vasco, o Jean Davi, o Paulinho, que o vínculo termina agora e também ainda não está nem negociando uma renovação. O Alex Teixeira, que eu acho que já deu, né? Alex Teixeira, né? Tem que ir embora mesmo, não faz nada, não agrega nada. E o Maurício Lemos. O Maurício Lemos está terminando o vínculo dele e é um cara que nem entrou para jogar. É um cara que está sempre, o jogador que está sempre machucado e tal, e não se firmou. As poucas chances que ele teve, ele não agarrou e não foi bem nas poucas chances que ele teve. Então esses são os jogadores que estão com possibilidade de sair. Léo Jardim, Jair, o Paia já saiu, o Puma Rodrigues, Jean Davi, Paulinho, Alex Teixeira e Maurício Lemos. Mas, Fernando, e para chegar, o que tem hoje de especulação? Porque não tem nada concreto. Especulação hoje, contatos que foram feitos, né? Observações que estão sendo realizadas. Brian Rodrigues, aliás, eu vi um jogo do Brian Rodrigues esses dias aí, do América do México contra o Los Angeles Galaxy. O cara não é lá essas coisas não, hein? Mas também está na pauta o Brian Rodrigues, o Elinho, atacante do Toluca do México, aquele que era do Bragantino, o nosso lateral Leandrinho, que possivelmente estaria voltando, né, lá da Arábia, do Al-Shabaab, que não vai ter grana para renovar com ele, então possivelmente o Leandrinho, e essa é uma boa notícia, esteja voltando para o Vasco, né? O Javier Ruiz, que é um meia argentino, tá? Está sendo especulado pelo Vasco. Esse também, outro meia atacante, é o Alan Lescano. Aliás, eu andei vendo uns vídeos desse Alan Lescano. O cara é bom, hein? Esse meia atacante argentino, Alan Lescano, que também já foi oferecido ao Vasco e está nas tratativas. E o atacante do Melgar, o Kenji Cabreira. Kenji Cabreira deu um sufoco na nossa zaga e é um bom jogador de velocidade. Então, são esses os jogadores que estão hoje em tratativas, em contatos de oferece, não oferece, liga, não liga. Brian Rodrigues, Elinho, Leandrinho, Javier Ruiz, meio argentino, o Alan Lescano, outro meio argentino, e o atacante do Melgar, Kenji Cabreira. Então, essas são as tratativas que estão acontecendo, né? Não vou te falar nem em negociações, mas contatos, observações de jogadores chegando e saindo. Bem, e como eu falei no início do vídeo, um jogador da Série A do Campeonato Brasileiro estaria com interesse de vir para o Vasco. E já demonstrou isso com os seus empresários, e um dos empresários dele já ligou para o Vasco para saber das possibilidades, como é que não é, como se inicia uma conversa com esse jogador, que é o Daverson, é o Deivinho do Fortaleza. Ele não está bem no Fortaleza, o Fortaleza não está numa fase muito boa, e o Daverson vem sendo criticado pela torcida, pela imprensa, vem sendo perseguido, e em alguns momentos vem sendo vaiado, e ele teria, até porque ele já falou, ele já disse claramente que ele é vascaíno e tem muita vontade de vir jogar no Vasco. Então, Daverson é hoje um jogador que está com interesse de vir para o Vasco. Se as negociações vão avançar ou não, isso é outra questão, é outro negócio. Tá bom, gente? Então, essas eram as notícias que eu tinha para hoje. Qualquer coisa acontecendo, a gente volta aqui. Saudações vascaínas, gente! Até o próximo vídeo. Fui, tchau!